Por que a minha vitória está demorando tanto tempo? Sabe, o que você precisa como vitória pode ser diferente do que outra pessoa precisa, mas acho que todos precisamos de uma vitória em alguma área. Vou falar com você sobre quando eu estava acreditando em Deus e esperando meu ministério crescer. Minha situação pode não ser a mesma que a sua, mas quase todos estamos esperando por alguma coisa. E é interessante porque às vezes é algo que nós sabemos que Deus poderia facilmente fazer e ainda assim não entendemos por que Ele não está fazendo isso. E então eu quero perguntar se algum de vocês já fez essa pergunta: Deus, por que minha vitória está demorando tanto assim? Por que está demorando tanto para você responder às minhas orações? Eu quero te ensinar dentro do capítulo 8 de Deuteronômio, e este é um dos meus capítulos favoritos na Bíblia, isso porque Deus usou isso em um momento da minha vida, quando eu realmente precisava ter algum entendimento. Sabe, a confusão é muito desagradável. É como se você já estivesse em uma situação ruim, então quanto mais tenta entender, mais confuso fica. Mas se pudermos ter algum entendimento de Deus, se soubermos por que estamos esperando ou por que algo está demorando tanto, é muito mais fácil lidar com isso. E assim eu espero que o capítulo 8 de Deuteronômio te ajude tanto quanto me ajudou. No verso 1 diz: tenham cuidado em seguir todos os mandamentos que eu estou lhes dando hoje, para que vocês possam viver e multiplicar e possam entrar e possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ok, a primeira coisa que eu quero dizer é que sempre que Deus te diz para fazer alguma coisa, e por favor ouça antes de seguirmos em frente, Ele está dizendo: tenha cuidado de fazer tudo o que eu disse para fazer, para que você possa viver, entrar e possuir as coisas que eu te prometi. Bem, qualquer coisa que Deus nos diga para fazer é sempre algo para o nosso benefício. Eu acho que a obediência a Deus seria mais fácil se realmente acreditássemos e entendêssemos que Deus não está nos dizendo para fazer as coisas só porque quer nos ver fazer algo que é difícil ou desistir de algo que é difícil de abrir mão, mas tudo que cada uma das coisas que Deus nos diz para fazermos ou não fazermos, em sua palavra, isto é algo que vai nos beneficiar. Eu quero que você note também que Ele quer que você tenha uma vida boa. Nós chamamos nosso programa de TV de Desfrutando a Vida Diária porque é exatamente isso que Deus quer que você faça. Ele quer que você desfrute sua vida, que as suas necessidades sejam atendidas. Existe mais de 7.000 promessas na palavra de Deus e podemos chamá-las, todas as promessas aqui, de nossa terra prometida. Ele está falando com os israelitas aqui, que foram trazidos para fora do Egito. Eles eram escravos lá no Egito e talvez você tenha sido um escravo do pecado e recentemente nasceu de novo e agora você saiu de algo e você está se movendo em direção à promessa, mas está levando muito tempo para chegar lá. Bem, eles tinham saído das amarras da escravidão no Egito e Moisés estava levando eles para terra prometida, mas eles tiveram que passar por um lugar chamado deserto. Podemos chamar isso de período de espera, e eu sempre digo, o começo de algo é empolgante, o fim é sempre empolgante, mas, cara, o meio, às vezes o meio é um pouco difícil. E ele disse: eu vou levar vocês à terra prometida, mas eles levaram 40 anos para fazer uma viagem de 11 dias apenas. Quero que entenda isso, 40 anos para fazer uma viagem de 11 dias. E sabe, nós podemos rir disso, mas por quantos anos você tem lidado com o mesmo assunto mais e mais e mais uma vez? E continuamos achando que estamos esperando por Deus, mas talvez apenas, talvez seja Deus que esteja te esperando. Talvez haja algumas coisas que Deus te disse para fazer ou não fazer, e você não está obedecendo a Ele. E você vai ver aqui que é isso que estava acontecendo com os israelitas. Ele disse: eu quero que vocês vivam, eu quero que vocês se multipliquem. Deus quer que suas necessidades sejam supridas, que você tenha tudo o que precise, que seja o suficiente para ser uma bênção para os outros, para que vocês possam entrar e possuir a terra que o Senhor, seu Deus, prometeu dar a vocês.
Lembre-se de como o Senhor seu Deus os guiou até o fim no deserto nestes 40 anos, para humilhá-los e testá-los, para saber se vocês guardariam ou não seus mandamentos. Agora, isso também é muito importante. Sabe, é fácil fazer o que Deus te pede para fazer quando tudo está acontecendo do seu jeito. Quando tudo está indo bem e quando nos sentimos bem e temos dinheiro e nossas orações são respondidas rápido e ninguém está nos criticando ou nos julgando, nossos filhos não estão dando problemas. Dessa forma, não é tão difícil obedecer a Deus e passar tempo com Ele e amá-lo, mas quando as coisas ficam difíceis, é aí quando somos testados. Ele disse: eu te guiei da maneira que te guiei e, a propósito, isso não está neste capítulo, mas no outro capítulo diz que ele os levou para o caminho mais difícil, embora houvesse um caminho mais fácil, sabe? Então havia uma rota muito mais curta e mais fácil do Egito para a terra prometida, mas Deus os levou pelo caminho mais difícil e diz que ele fez isso porque eles não estavam prontos para a guerra. Eu quero explicar isso para você. Sabe, às vezes achamos que apenas ir e receber as promessas de Deus é muito fácil, vamos nos sentar sem fazer nada, Deus vai fazer tudo acontecer na nossa vida. Bem, a palavra possuir, ele disse ao povo para entrar e possuir a terra. Estamos falando de você possuir as promessas de Deus. E veja, essa palavra possuir na língua original é definida como, primeiro, ir e desapropriar os ocupantes atuais. Então, se você conhece a Bíblia ou se não conhece, eu vou explicar isso detalhadamente em cada um daqueles países em que eles entravam, que Deus estava dando para assumir e ocupar. Já havia pessoas vivendo lá e eram pessoas, mas eram, sabe, adoradores de ídolos. Eles tiveram que primeiro ir e fazer a guerra com eles e tirá-los da terra antes que pudessem ocupá-la. E às vezes também não estamos prontos para a guerra, nós só queremos que tudo seja fácil e não queremos ter problemas com coisa alguma. Então pensamos, cara, sabe, Deus diz que eu vou prosperar e Deus diz que eu vou ter sucesso e assim, só porque acredito, vai acontecer. Mas isso não é verdade. Há coisas que Deus nos mostrará para fazer, que devem ser feitas para que tenhamos o que Deus quer que nós tenhamos, sabe? Agora, a nossa salvação é pela graça e somente pela graça. Não há nada que possamos fazer para ajudar Deus a nos salvar. É tudo obra dele. Mas as promessas de Deus são um pouco diferentes. As recompensas de Deus são um pouco diferentes. Elas ainda estão vindo de Deus, elas ainda são apenas pela graça de Deus, nós não as merecemos, mas como parceiros de Deus e temos que cooperar com Ele, quero fazer uma pergunta. Há alguma coisa agora em sua vida sobre a qual Deus tem lidado com você para fazer ou não fazer? E, se você fosse sincero comigo, você diria: eu não estou obedecendo o que Ele me disse. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas teria que dizer: sim, eu consigo pensar em uma ou mais coisas. E ele disse: eu te trouxe até aqui para te humilhar. Agora, uma pessoa humilde sempre se apoia em Deus. Uma pessoa orgulhosa se apoia em si mesma. Uma pessoa orgulhosa tenta fazer tudo acontecer por sua própria conta. Mas uma pessoa humilde sabe que só Deus pode fazer o que precisa ser feito em sua vida. Então é importante que entendamos que se quisermos andar em concordância com Deus, se quisermos ter a vitória mais rápido, nós temos que aprender sobre humildade. Isso é algo maravilhoso para se estudar, para te humilhar, para te testar. Sim, Deus vai nos testar. Tem vários lugares na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, onde se fala sobre como Deus nos testa, para ver se nós guardaremos os seus mandamentos ou não. Eu te guiei nestes 40 anos para humilhá-los e testá-los, a fim de saber o que estava em seus corações, se vocês guardariam ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou fazendo com que tivessem fome e depois os alimentando com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para ensiná-los que nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Ok, isto é importante. Deus os alimentou de forma sobrenatural.
Ele os alimentou com algo que ninguém tinha visto antes. Ele fazia chover do céu todas as manhãs, algo que chamavam de maná, que significava o que é isso? E era uma substância que acabou sendo uma espécie de pão para eles. Eles só podiam pegar o suficiente para um dia. Se pegassem mais do que isso, apodrecia e cheirava mal. Deus quer que confiemos nele um dia de cada vez. Ele nunca vai te dar um projeto da vida toda, te mostrando tudo que vai acontecer. Ele quer que você confie nele um dia de cada vez. Bem, a minha história sobre essas escrituras é que eu estava realmente crendo em Deus para o crescimento do meu ministério. Nós tínhamos um ministério muito pequeno e estávamos no rádio em alguns lugares, e isso foi provavelmente há uns 40 anos atrás, e eu queria tanto ministrar a palavra, sabe? Quando Deus te chama para fazer algo, você fica tão cheio que se apaixona por aquilo, e isso era exatamente o que eu queria. E um dia eu estava indo aos Correios, onde ficava a nossa caixa postal, para pegar as correspondências, e então eu já sabia que se não tivesse muita correspondência ou nenhuma correspondência, porque às vezes não tinha nenhuma, que eu ficaria para baixo, ficaria triste e eu ficaria muito mal, desapontada, desencorajada, deprimida e de mau humor o dia inteiro. Se a caixa de correio estivesse cheia de coisas boas, então eu ficaria feliz. Veja, minha fé não estava ligada em Deus, estava ligada na caixa postal. A minha alegria não estava ligada em Deus, estava ligada na minha caixa de correio. Deixe-me perguntar, no que sua fé está ligada? Talvez você queira uma promoção no trabalho e, se não conseguir, você ainda pode ser feliz e amar a Deus mesmo assim? Talvez você seja uma pessoa solteira, está querendo se casar, mas isso não está acontecendo, não acontece, não acontece. Bem, você consegue amar Deus independente de tudo isso? E ser paciente e esperar por Ele? Ele disse, eu te guiei estes 40 anos no deserto para humilhá-los e testá-los para ver se guardariam ou não os meus mandamentos. E eu amo esta parte onde ele disse, eu te alimentei com maná. Então, ele diz, eu estou fazendo isso para te ensinar que nem só de pão vive o homem. Eu ainda me lembro de onde eu estava sentada no meu carro quando eu estava a caminho da agência do correio naquele dia. Eu disse, Deus, por que está demorando tanto? Você já disse isso ao Senhor? Por que está demorando tanto? Eu disse, você poderia fazer o que eu estou te pedindo sem nenhum esforço, então por que está me fazendo esperar tanto tempo assim? E o Senhor falou ao meu coração, ele disse, Joyce, eu estou te ensinando que nem só de pão vive o homem. Bem, eu não sabia o que ele estava falando, eu não entendia nada. E então, alguns dias depois, Deus me levou a estas escrituras aqui. E, cara, eu tive uma revelação. Deus, Ele não quer que nós sejamos guiados por todas estas coisas que Ele faz por nós. Mas Ele quer que confiemos nele como nosso pão vivo. Noutras palavras, a nossa alegria não precisa estar ligada às coisas. E aquelas correspondências eram coisas porque eu precisava saber se as pessoas estavam me ouvindo, se elas gostavam de mim. Sabe, nós precisávamos das finanças para nos apoiar e eu não queria ter que confiar em Deus dia após dia pelo dinheiro que nós precisávamos. Eu queria ter um monte no banco e não ter que me preocupar. Deixe-me dizer algo, o homem, ele não vive de coisas. Não são as suas coisas, nem são as suas posses que te fazem feliz. Eu vou te dizer a verdade, isto pode ser difícil de se entender, mas Deus quer que você chegue ao ponto onde você realmente não queira mais nada, exceto Ele. Agora, não há nada de errado em querer as coisas, mas qualquer coisa que nós tenhamos. Se Deus não estiver junto disso, então, isso não poderá nos fazer felizes, nem nos trazer bem algum. Ele diz, suas roupas não se desgastaram e seus pés não incharam durante esses 40 anos. Agora, eu entendo isso também porque durante esse tempo eu tinha deixado meu emprego, sentia que Deus queria que eu saísse do emprego e fosse estudar, me preparando para este ministério que eu tinha no meu coração, do qual eu não tinha nenhuma prova de que realmente iria acontecer. Muitos de vocês têm promessas de Deus, pode não ser para um ministério, mas há algo em seu coração que você acredita que Deus te prometeu, mas talvez
ainda assim seja algo que nem faz sentido e é tão grande que você não enxerga como isso poderá acontecer. Bem, eu era a pessoa menos provável para estar no ministério. Eu não tinha os estudos. As mulheres não ministravam a palavra de Deus naquela época, sabe? Havia tantas razões para isso não funcionar, mas Deus colocou isso no meu coração e eu não conseguia me livrar disso. Eu queria tanto isso que eu não conseguia pensar em outra coisa. Bem, larguei meu emprego e, ao fazê-lo isso, deixou a mim e ao Dave uma posição onde todo mês precisávamos que $40 aparecessem milagrosamente para que pudéssemos pagar as contas. Isso se nós não tivéssemos nada extra de necessidade. Então, se tivéssemos que trocar os pneus do carro ou se algo extra acontecesse, a geladeira quebrasse, eu ficava toda chateada e preocupada e perturbada e, sabe, Deus, Ele sempre proveu para nós. Eu amo esta parte sobre: eu te alimentei com maná que vocês não conheciam, suas roupas não se desgastaram e seus pés não incharam. Sabe, eu me lembro, talvez, de ter $5 e ir a uma venda de garagem procurando sapatos para os meus filhos e encontrar um novo par de tênis do tamanho certo para um dos meus filhos. Isto era realmente um milagre, isto era tão incrível. Eu olho para trás para a maneira como Deus cuidou de nós. E nós não tínhamos muitas coisas novas e havia muitas coisas que nós queríamos, mas não podíamos ter. Mas quer saber? Tínhamos tudo o que precisávamos. E deixe-me te perguntar hoje, você está infeliz só porque há algumas coisas que você quer e Deus está apenas suprindo suas necessidades? Você estaria disposto a passar por um tempo de escassez sem ter o que você quer e ainda ficar feliz mesmo que você não esteja recebendo algumas das coisas que você quer? Ele diz: saiba em seu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim o seu Deus disciplina você. Ele os estava ensinando, os estava treinando. Observe os mandamentos do Senhor, seu Deus. Caminhe em obediência a Ele, reverencie a Ele. Pois o Senhor, seu Deus, não perca esta parte, pois o Senhor, seu Deus, está levando você para uma boa terra, uma terra com rios e fontes profundas, jorrando para os vales e colinas, uma terra com trigo e cevada, vinhas e figueiras, romãs, azeite e mel, e uma terra onde o pão não será escasso e você não vai ter falta de nada. Agora, talvez figueiras e trigo e cevada não sejam o que você quer, mas a promessa de Deus é que Ele vai tirá-lo da escravidão do Egito e vai levá-lo para a terra prometida, onde suas necessidades serão supridas e você ficará satisfeito, mesmo se não tiver tudo que você quer ter. Sabe, não são das coisas que precisamos, é de alegria, é de paz, é de sermos capazes de nos levantar todos os dias sem estarmos ansiosos por alguma coisa, sabe? Meu Deus, o contentamento é algo tão incrível. Apenas estar contente, pedir a Deus o que você quer, sabendo que na hora certa Ele vai dar aquilo que vai ser o melhor para você. E sabe, seria inteligente se você orasse: Deus, eu gostaria de ter isso ou aquilo no seu devido tempo e se for o certo para mim, mas se não for o certo para mim, então, por favor, não me dê isso, porque você não vai ficar feliz com nada que esteja fora da vontade de Deus. Eu vou levá-los para um lugar onde não terão falta de nada. Eu me pergunto se há alguém me ouvindo hoje que acredita que pode chegar a um ponto em sua vida em que você não terá falta de nada. A outra escritura diz: você não vai querer nada. Porque, sabe, é cansativo ficar sempre querendo todas essas coisas que você não está recebendo, vendo as outras pessoas tendo isso e ficar com ciúme delas. E como é maravilhoso chegar ao ponto onde você ama a Deus e confia tanto nele que você diz: Deus, eu sei que você vai fazer a melhor coisa por mim. Posso nem sempre ter tudo o que eu quero, mas você está suprindo as minhas necessidades. Meus pés não estão inchados, minhas roupas não estão desgastadas. Sabe, eu não tinha muitas roupas novas, mas eu ficava bonita quando saía. Deus cuidou das roupas que eu tinha. Agora, isto aqui é algo importante. Verso 10. Depois de comerem e ficarem satisfeitos, depois de receberem todas as coisas boas, depois de saírem do Egito, de terem atravessado o deserto, e aqui você aprende tantas lições.
no deserto, nesses lugares difíceis. Você deve se lembrar de que, antes de Jesus começar o seu ministério público, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Todos nós passamos por testes de campo. Todos nós passamos por coisas que são difíceis. Então eles fizeram tudo isso e ele diz: depois que vocês comerem e ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor seu Deus pelo bem que ele fez a vocês. Agora veja isso. E tenham o cuidado para que vocês não se esqueçam do Senhor seu Deus, deixando de observar suas ordens, suas leis e seus decretos, que estou lhes dando hoje. Caso contrário, quando comerem e ficarem satisfeitos, quando construírem casas finas e se instalarem, quando seus rebanhos e manadas se multiplicarem e sua prata e ouro aumentarem, e tudo que vocês tiverem for multiplicado, então vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus. Bem, quer saber? Agora o meu ministério é tão grande. Nós ministramos através da televisão em todo o mundo. E sabe, tudo está indo otimamente, está indo tudo bem, Deus está nos abençoando. Eu não poderia carregar tantos e-mails, precisaríamos de um caminhão para isso? Todas aquelas coisas que eu queria. Posso dizer que hoje Deus me deu todas elas? E quer saber? Me levantei nesta manhã e a primeira coisa que eu fiz foi passar um tempo com Deus, buscando, estudando sua palavra, assim como eu fazia quando eu estava desesperada. Às vezes, Deus precisa manter as pessoas desesperadas, porque só assim elas buscam a Ele. Deixe-me dizer, se você tiver um grande problema, você vai encontrar tempo para passar com Deus. É incrível o tempo que arrumamos para passar com Deus quando temos um grande problema na vida. E quantas vezes achamos que não temos tempo para passar com Deus quando não há nada que precisamos. Não busque a Deus só porque Ele tem algo que você precisa e quer, mas vá até Ele porque você não consegue viver sem Ele. É dele que você precisa e quer. E quando você tiver todas essas coisas, seu coração se torne orgulhoso e você se esqueça do Senhor, seu Deus. Os israelitas fizeram isso uma vez, e de novo, e de novo, e de novo. Sabe, você lê grandes porções do Antigo Testamento e eles obedeciam a Deus por um tempo, mas quando eram abençoados, eles desobedeciam a Deus e perdiam suas bênçãos. Então, eventualmente, voltavam, eles se arrependiam e, em seguida, eles obedeciam a Deus novamente, eles abençoavam novamente. Então, eles perdiam suas bênçãos porque se esqueciam de Deus. Não se esqueça de Deus quando conseguir o que você quer. Vamos, eu quero repetir isso. Não se esqueça de Deus quando você conseguir o que você quer. Mais uma vez, não se esqueça de Deus quando você conseguir o que você quer. Talvez você esteja querendo uma promoção no trabalho e quando conseguir você vai ficar mais ocupado do que agora. Acho melhor você não ficar tão ocupado que não tenha tempo para Deus, porque se fizer isso, você pode acabar perdendo essa promoção. Então ele continua dizendo, Ele te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele te guiou pelo vasto e terrível deserto, naquela terra sem água com todos os seus inimigos ao redor de você. Ele tirou água da rocha. Ele te deu maná para comer no deserto, para te humilhar e te testar. Você diz, por que a minha vitória está demorando tanto assim? Bem, talvez Deus esteja humilhando você, testando você. Talvez haja áreas em sua vida que precisam ser endireitadas, que precisam serem mudadas, antes que você possa lidar apropriadamente com aquela bênção que você tanto quer. Sei que nós não gostamos de encarar as coisas, sabe? Gostamos de pensar, bem, isso é coisa do diabo, ele está bloqueando a minha bênção, ou a verdade vai te libertar, mas não é a verdade sobre outra pessoa que te libertará, é a verdade sobre você que vai deixá-lo livre. Ele disse, não diga para si mesmo, meu poder e a força das minhas mãos produziram essas riquezas para mim. Mas lembre-se do Senhor seu Deus, pois Ele é quem te dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando assim a sua aliança. Se você se esquecer do Senhor seu Deus e seguir outros deuses e adorar e curvar-se a eles, eu testemunho contra você neste dia que certamente você será destruído. Esta é uma ótima mensagem, é uma grande verdade da palavra de Deus e me ajudou tanto quando eu li Deuteronômio e eu entendi que a minha vitória estava demorando tanto tempo porque havia coisas que Deus estava tentando trabalhar em mim.
Eu não estava fazendo um bom trabalho em cooperar com ele. Há várias coisas diferentes, coisas sobre atitudes. Então eu quero que você fique em paz e saiba que se você fizer o que Deus está pedindo para fazer, a sua vitória vai vir na hora certa. Alguém aqui já fez essa pergunta? Oh Deus, quando a minha bênção vai chegar? E sabe, se você fica frustrado o tempo todo porque as coisas não acontecem no seu cronograma ou há coisas na sua vida que você não entende, então você não vai desfrutar sua vida. Nós precisamos viver naquilo que a Bíblia chama de o descanso de Deus. É um tipo especial de descanso que você pode ter mesmo em meio às tribulações da vida. Nem tudo tem que ser perfeito, você não precisa saber de tudo, você não precisa descobrir tudo, você substitui tudo isso pela confiança de que Deus é bom, que Ele sabe o que está fazendo e que Ele fará a melhor coisa por você no momento certo. Eu quero que você guarde isso. Nós devemos dizer juntos, diga, Deus vai fazer a melhor coisa para mim no momento certo. Eu sei que nós estamos com pressa e Deus não está. Mas ficar frustrado por causa do tempo de espera não vai fazer Deus se apressar. Deus nos dá sonhos, visões, como também esperança. Ele nos dá esperança por mudanças. Nós queremos mudar, queremos ver nossos entes queridos mudando, ver o mundo mudando, queremos que nossas finanças mudem também. Sempre há algo que nós queremos mudar. E Deus está nesse negócio de mudança das coisas, mas Ele nunca nos diz quando. E é frustrante, claro, quando você tem algo muito grande em seu coração e quer que isso aconteça logo, pelo menos é assim que acontece comigo. E raramente você vê algo acontecer rapidamente, porque, para ser honesta com você, o que quer que seja que nós queiramos que Deus faça em nossas vidas, geralmente nós temos que passar por algum período de preparação para que isso aconteça. E nós não podemos apenas pular essas etapas. E esperar não tem que ser um tempo miserável. Se nós confiarmos em Deus, que Ele fará as coisas, não no nosso tempo, mas no tempo dEle e no momento certo. E digo mais, só porque você acha que está pronto, de forma alguma significa que você esteja. E outra coisa que eu quero te dizer é que quando você está orando por outras pessoas, Deus não pode substituir a vontade delas só para responder à sua oração. Porque todo mundo tem livre arbítrio. Então, quando você ora por alguém, você tem que dar a Deus um tempo para lidar com aquela pessoa. E a melhor coisa a fazer é ser um bom exemplo para ela enquanto você passa pelo processo de espera. E, obviamente, quando você ora por alguém, não há 100% de garantia de que eles vão se achegar a Deus. Mas uma coisa é certa, se ninguém orar por eles, Deus nunca terá uma abertura para trabalhar em suas vidas. E às vezes, você só precisa ter em mente que quando você ora, isso dá a Deus uma abertura para trabalhar neles. Meu marido sempre diz, ele fala que quando você começa a orar para alguém, ele vai agir pior antes de agir melhor. Sabe por quê? Porque quando Deus começa, quantos de vocês, quando Deus está lidando com você, você não age tão bem? Bem, é isso mesmo. Quando você ora por alguém e vê que eles estão agindo pior, você deve dizer, ótimo! Deus está trabalhando! Deus, o nosso Deus, Ele reserva o conhecimento do tempo para sua própria sabedoria. Por que Deus retém informações de nós? Porque Ele não nos diz tudo. Por quê? Quando? Bem, há algumas razões. Número 1, se nós soubéssemos quanto tempo nós devemos esperar.
Então Deus usa esta pequena palavra, breve. Você não ama quando chega alguém com dom de profecia lá na sua igreja e diz, te dá uma palavra. O Senhor diz, em breve você será enviado para o seu ministério. Você fica tão entusiasmado, mas você não sabe nada, não vê nada até que a coisa aconteça. Levou um tempo para eu entender isso. Nos anos 70 haviam muitos dons do Espírito. Eles estavam operando com mais força na igreja naquela época do que parece estar agora, e várias pessoas com vários dons vinham à nossa igreja e parecia inevitável, elas me chamavam, me davam uma palavra e quase sempre era a mesma coisa. E não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você colherá se você não desfalecer. E para ser honesto, eu pensava, se eu receber uma palavra dessa mais uma vez, eu vou gritar. Porque depois da 7ª ou 8ª vez, eu percebi que aquilo, na verdade, não estava me dizendo nada. Não me falava nada. Até Deus me dizer, tudo que você tem que fazer é apenas continuar caminhando, até a hora chegar. Sabe, todo mundo. Não é uma questão se você vai ou não esperar, eu posso apenas... Se você tem algumas perguntas sobre isso, eu te respondo, você vai esperar. Isso, ninguém apenas tem um sonho, uma visão, ou um plano, um desejo, uma esperança, e tudo acontece imediatamente. Todo mundo espera. Moisés, ele desejava libertar seu povo das amarras quando estavam escravizados no Egito. E ele caminhou durante 40 anos pelo deserto. Já notou que quando você está esperando, quase sempre você se sente como se estivesse no deserto? E por que ele estava lá? Para treinamento. Eu gostaria que Deus nos treinasse no alto de uma montanha, mas parece que ele sempre tem que fazer isso em uma fornalha ou no deserto, ou um processo, ou em um trabalho que nós odiamos, sabe? Ou algo assim. José, ele esperou 13 anos na prisão por algo que ele nem havia feito, ele não era culpado de nada. Mas sabe, a coisa interessante sobre José parece que, eu não sei se ele tinha dias ruins, mas nenhum deles foi revelado na Bíblia. E parece apenas que José sempre tinha uma ótima atitude sobre todas as coisas injustas que aconteceram a ele, e o resultado foi que em toda parte que ele ia, Deus lhe dava favor. Quando ele estava na casa de Potifar, ele recebeu um pouco mais de favor da esposa de Potifar, e ela correu atrás dele. E então, esse favor acabou colocando na prisão, mas ele também recebeu favor na prisão. Não importava onde ele estivesse, ele tinha favor. E veja, isso pode acontecer com você e pode acontecer comigo, se nós aprendemos a esperar com uma boa atitude. Sabe qual a melhor coisa que podemos fazer quando estamos esperando? Ajudar os outros. Se você quer saber o que eu devo fazer enquanto estou apenas esperando em Deus, ajudar outra pessoa. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. E sabe, José, ele fez isso. Ele ajudou o padeiro e o mordomo, e eles saíram da prisão e ele pediu, não me esqueçam, e eles saíram e o esqueceram totalmente. Mas ele nunca ficou ressentido, nunca ficou com raiva, ele nunca ficou amargurado com seus irmãos que o venderam como escravo. Quando eles precisaram, ele os ajudou. Então, se nós aprendemos a esperar pacientemente, sabe, a paciência não é esperar. Paciência é como nós agimos enquanto estamos esperando. Então, vamos ter um pouco de se lá, pausar e pensar nisso. Como você age enquanto espera? Bem, vamos seguir em frente, Joyce. Vamos ver qual é o próximo ponto. E parte desse treinamento é nos levar a esse ponto, onde nós podemos esperar e permanecer no descanso de Deus. Por 40 anos esperou Moisés. Foram 13 anos para José.
Abraão esperou durante 20 anos para ver a promessa de Deus chegar. E no processo ele tentou fazer as coisas com as próprias mãos e se meteu em muitas confusões, sabe? E quando nós fazemos isso, quando nós decidimos fazer aquilo que só Deus pode fazer, então nós sempre atrasamos a resposta de Deus por mais tempo. Amém? Davi esperou por 20 anos. Ele foi ungido para ser o rei de Israel, mas só veio usar a sua coroa 20 anos depois. Eu recebi o chamado para pregar o evangelho há 43 anos, em fevereiro do ano de 1976. E eu fiz várias coisas durante todos esses 43 anos, mas tudo começou tão lentamente. As mudanças vieram tão lentamente que quase parecia até que nada estava acontecendo. No entanto, quando você chega ao outro lado das coisas e recebe o que estava esperando, você pode olhar para trás e ver que você estava fazendo progresso, e o que nós precisamos realmente aprender a fazer é apenas celebrar as nossas pequenas vitórias. Vamos lá, por todo o caminho. Agora, um conselho que eu quero dar a você. E se você não receber nada mais do que isso, ainda assim valeu ter vindo. Pare de olhar o quão longe você tem que ir e comece a celebrar o quanto já caminhou. Amém? E agora uma palavra para minha audiência na TV. Eu quero que você saiba disso. Eu sei que você está aí. E isso é para você também. Pare de pensar no quão longe você tem que ir e todas as coisas que estão erradas com você e tudo que está errado na sua vida e tudo que está errado com seus filhos e tudo que está errado com seu trabalho. Só aprenda a celebrar aquelas coisas positivas. Quanto mais você foca nas coisas boas, menores as coisas ruins se tornarão. E nós não tendemos a nos concentrar nas coisas ruins? Não devemos fazer isso. Então, celebre suas pequenas vitórias. Eu sabia como fazer isso enquanto eu esperava Deus fazer o que Ele estava fazendo na minha vida, mas quando Deus colocou, no dia em que Deus falou para mim, e não ouvi palavras audíveis, mas apenas veio tão forte no meu coração: você vai sair pelo mundo e pregar o evangelho. Bem? Eu era uma ninguém de lugar nenhum e eu não tinha feito seminário, eu não tinha feito uma escola bíblica. Eu tenho um diploma do ensino médio que, sabe, eu quase tomei bomba em inglês. E agora eu estou aqui falando para todo mundo. Mas sabe o quê? Aqui está a coisa interessante. Quando Deus fala alguma coisa ao seu coração, por mais louco que pareça, acredite nisso. Certo? Pelo menos você pense em acreditar, não é? Às vezes não leva muito tempo para o lado do seu cérebro te convencer a evitar, mas bem lá no fundo você não consegue se livrar disso. Muitas pessoas querem saber como eu sei que Deus está me chamando. Veja, eu anotei 3 maneiras rápidas e pequenas. Número 1, se Deus te chamar para algo, você terá uma paixão por isso. Uma irracional paixão. Pode não fazer sentido para mais ninguém, mas você não consegue se livrar disso. Desde o dia em que Deus falou ao meu coração, o que eu queria, mais do que qualquer outra coisa no mundo, era ensinar sua palavra. Quando Deus fala com você sobre algo que Ele quer que você faça, isso fica na mente, você só pensa nisso. Você não para de pensar a respeito. Você vai orar por isso. Uma outra coisa, isso é grande, quando Deus coloca algo em seu coração que Ele quer que você faça, você sacrificará qualquer coisa para fazê-lo. Você não gosta muito da palavra sacrifício? Sacrifício.
Jesus se sacrificou, não é? Os apóstolos se sacrificaram. Jesus disse: siga-me. Eles largaram seus trabalhos e seus negócios e apenas, ok? E o seguiram. Eu desisti de um trabalho em tempo integral com um excelente salário para poder ficar em casa estudando para esse ministério que Deus disse que eu iria ter. Então, eu fiquei em casa, na minha sala de estar, ensinando algumas pessoas. Você vai sacrificar. Você vai fazer coisas que para outras pessoas não parecem fazer qualquer sentido. E no meio disso você também vai se achar louco. As pessoas sempre querem saber como eu sei se é Deus, sabe? Eu acho realmente que quando Deus fala com você, você sabe. Você sabe, porque quando... Aqui está a coisa, quando Deus te chama para fazer algo, Ele te dá a fé para fazê-lo. Um homem me disse uma certa vez, ele disse: você não percebe que você e Dave operam debaixo de um dom sobrenatural de fé, onde esse ministério está fundamentado? Eu realmente nunca tinha pensado nisso até então, mas nós tivemos fé para fazer coisas absolutamente malucas. Quer dizer, coisas que as pessoas sãs não fariam. Mas você acredita que você pode fazer porque Deus te dá a fé, porque a cada homem é dada uma medida de fé que ele necessita para fazer o que quer que Deus o tenha chamado para fazer. Amém? Então eu acho que esse é o teste final. Se você acredita que Deus está chamando para fazer algo, mas você não tem certeza disso, bem, apenas saia e descubra. Não vai demorar para você saber. Eu queria servir a Deus, eu não sabia com certeza o que eu deveria fazer primeiro, então eu apenas fazia qualquer e todas as coisas só para servir a Deus. Eu sabia que eu queria pregar, mas a porta ainda não estava aberta. E eu trabalhei no berçário por cerca de 1 semana e meia ou 2, sabe? E foi o tempo que precisou para que eu e as crianças soubéssemos que aquele não é meu chamado. Então você apenas vê algumas coisas e vê aquilo que se encaixa. Amém? Uma coisinha de cada vez, um pouquinho de cada vez. Sabe, quando os israelitas fizeram sua viagem através do deserto, eles saíram da escravidão no Egito, mas eles ainda não estavam na terra prometida. Estavam como a maioria de nós, estavam vindo sobre a terra prometida, mas não estavam realmente vivendo nela, ou não estavam vivendo totalmente nela. E eu amo que a Bíblia diz que eles foram guiados por uma nuvem de dia e por uma coluna de fogo à noite. E a Bíblia diz que sempre que a nuvem parava, eles paravam e acampavam. E depois eles seguiam e acampavam. E depois seguiam. É assim com as nossas vidas. Sabe, nós caminhamos por um tempo, chegamos em um lugar e nada acontece, nós ficamos vagando. E então, isso é um pouco difícil, mas precisamos acampar por um tempo onde podemos descansar. Acampar num lugar de vitória por um tempo, e então, de repente, sem muito aviso, Deus diz: é hora de percorrer um pouco mais. E então você sai em outra direção para onde você foi chamado. Deus faz as coisas de pouco a pouco. Deuteronômio 7:22 diz que Ele nos livra dos nossos inimigos de pouco a pouco. Por que recebemos de pouco a pouco? Para não ficarmos orgulhosos. As pessoas que se tornam estrelas e fazem sucesso da noite para o dia, elas não permanecem por muito tempo. Porque elas não estão espiritualmente preparadas para lidar com esse tipo de atenção. Amém? Em vez de você orar: Deus, me dê isso agora, é melhor você orar dizendo: Deus, não me dê isso se não estou pronto. Amém? Agora, Deus pode fazer as coisas rapidamente, não há dúvida. O que quer que você queira que Deus faça, Ele pode fazer num instante. Mas a Bíblia diz em Êxodo 3:17, quando o faraó deixou o povo ir,
Deus não os levou pelo caminho das terras dos filisteus, embora este fosse próximo? Porque Deus disse a fim de que as pessoas não mudem de ideia quando virem a guerra e retornem para o Egito. Agora, essa é uma parte muito importante das Escrituras, se quisermos falar sobre isso, porque havia uma rota mais curta por onde Deus poderia tê-los levado e há uma rota mais curta por onde Deus pode te levar? Poderia haver uma rota mais curta por onde Deus poderia me levar, mas ele disse que não faria porque eles não estavam prontos para a guerra. Agora, o que isso significa para nós? Sabe, toda vez que você chega mais alto, mais forte o diabo vem contra você. Toda vez que você obtém mais de algo, deve haver menos de você. O que João Batista dizia? Sempre que seus discípulos vinham e começavam a se queixar, bem, agora todo mundo está se aproximando de Jesus, ele está batizando e sabe, ele está se tornando mais popular do que nós. E João disse que ele cresça e que eu diminua. A fim de que Deus cresça na sua vida, você deve diminuir. Amém? E muito disso vem de como você se vê, como você vê a si mesmo. Deus não quer que nenhum de nós tenha uma atitude ruim sobre nós mesmos, mas Ele nunca quer que nós pensemos que somos melhores do que ninguém. Vamos lá. E você já notou que algumas, nem todas, mas algumas pessoas que têm posições importantes parecem maltratar as pessoas que não são tão importantes quanto elas em sua percepção, mas aqui está a coisa, todo mundo é igualmente importante para Deus. Amém, amém, amém. Uma das piores coisas que nós podemos fazer é maltratar outras pessoas. Quer dizer, Deus leva isso muito pessoalmente. Bem, eu não estava pronta, eu pensava que estava pronta, mas não estava pronta para ficar firme. Eu não sabia quando Deus colocou no meu coração para ensinar a palavra que eu seria convidada a sair da minha igreja. Veja, nós achamos que quando Deus quer fazer algo bom em nossas vidas, que todos ficam felizes. Mas alguém aqui já descobriu que quando Deus te dá favor e você progride, que nem todo mundo fica feliz por você? E às vezes é tão chocante, porque muitas vezes são as pessoas mais próximas de você. As pessoas que você pensava que acreditariam, estariam ali, que ficariam felizes por você. Mas a família de Jesus foi desse jeito. Eles não acreditavam nele. Eles queriam que ele parasse de agir como louco. Sabe, se você realmente é quem você diz que é, então faça um milagre, faça algo. E sabe o que Jesus disse? Meu tempo ainda não chegou, o seu tempo é a qualquer momento, mas o meu tempo ainda não chegou. Ele entendeu o tempo e nós precisamos entender o tempo. Não podemos entrar na frente de Deus tentando provar a alguém que estamos certos. Quando chegará a hora? Veja, eu não sabia de toda a crítica que eu iria receber. Eu não sabia que quando você está na televisão, você tem milhões e milhões de pessoas que podem encontrar alguns defeitos em você. Assim nós temos coisas interessantes, sabe? Meus brincos são muito longos, eles são muito brilhantes, eles são isso e aquilo. Mas eu não percebia. As coisas que iriam acontecer comigo, a igreja em que eu estava, eles não acreditavam em mulheres como pastoras. Eu não sabia que eu teria que desistir da minha igreja, perder vários amigos e, sabe, eu não estava pronta ainda. Eu tinha que ficar mais forte no Senhor. E como você se fortalece no Senhor? Passando pelas coisas. Vamos lá. Quando você cresce, quando está passando por dificuldades. Quando você cresce, não é quando consegue tudo o que você quer, é quando você não consegue as coisas que quer, mas não desiste. Sabe quando você cresce? Quando você não está conseguindo o que quer, mas continua fazendo o que é certo mesmo assim. Porque aqui está um pequeno segredo. Nós não devemos fazer o que é certo apenas para obter resultados.
Levou tempo para eu aprender isso. Você faz o que é certo porque é certo. E porque é a vontade de Deus.